Boa noite, amigos. Antes de darmos início ao Evangelho, vamos fazer uma breve oração. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome para ouvirmos os Seus ensinamentos. Que possamos compreender Suas palavras e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Agora, depois de agradecermos ao Mestre Jesus, vamos ver o que nos diz a parábola da noite. Parábola do avarento. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua alma não depende dos bens que ele possua. E disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isto está em Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 a 21. Bom, amigos, essa parábola nos fala sobre como erramos em nos preocupar só com os bens materiais, visto que a nossa própria vida é o mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado que esqueceu que sua vida estava além daquilo. Ele fez previsões, pensou na sua vida terrena, que seus bens iriam garantir o bem-estar da sua alma. Mas a sua alma, perante Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do avarento ou do rico insensato pode ser facilmente entendida diante das palavras de Jesus, que precedem imediatamente o seu início. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Lucas, capítulo 12, versículo 15. O rico insensato da parábola não demonstrava só avareza, mas também egoísmo. Em nenhum momento ele pensou em repartir o que ele tinha, a sua abundância, no auxílio aos necessitados, com aqueles que mais precisavam. Nunca pensou que pudesse ser chamado para a eternidade assim tão de repente. Ele preferiu derrubar os celeiros para construir outros maiores, do que dividir, compartilhar suas sobras com os que precisassem. Ele queria tudo para si,
e queria mais e mais. Lembre-se que a parábola do rico insensato faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça, que significa, né, que é a sede de ter sempre mais, né? As pessoas nunca estão, a gente nunca está satisfeito com o que a gente quer sempre mais. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmoniza com a falta de gratidão a Deus. Em nenhum momento aquele homem, o rico insensato, agradeceu e glorificou ao Senhor por toda a abundância, né, por tanta coisa que ele estava recebendo. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio de cabelo da nossa cabeça está sob o controle de Deus. Ele engrandeceu a si mesmo e se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado tudo aquilo. O que nós devemos ter por base é que o poder que governa o mundo está nas mãos de Deus. Mas ele pensava que estava na força do seu dinheiro, que é o que a maioria de nós hoje em dia também pensa, né? O desencarne o colheu de repente, e o seu espírito penetrou no mundo invisível nas piores condições, cego e sem luz. E sabem por quê? Porque não se preocupou espiritualmente, não se preparou espiritualmente para a sua existência no além. Porque não havia bondade em seu coração e nem possuía fé em Deus, nem conhecia as leis da vida superior. E aí, né, é um triste destino, né, que acabou assolando esse homem rico, né? Que a história desse rico fazendeiro, sem juízo e avarento, nos mostra aquilo que Jesus nos ensinou quando contou esta parábola, que é preciso evitar toda a avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste só em ter coisas, né, nas abundância das coisas materiais. Que nós possamos aprender a ser ricos, mas ricos com Deus, né, ricos para com Deus. E sermos, em lugar da avareza, cultivarmos caridade. Se, e em lugar de riquezas ilimitadas, buscarmos enriquecer-nos de conhecimento, das leis divinas, do amor ao próximo. Assim, nós estaremos praticando a vontade de Deus. Que sejamos ricos de fé, de humildade, de amor fraterno, de esperança, de espírito de serviço, de pureza. Essas são as riquezas que valem a pena. Essas são as riquezas que Deus espera que nós juntemos para o nosso futuro. Os bens materiais, claro, eles são valiosos, são importantes, mas temos que saber utilizá-los com equilíbrio, né? Para as nossas necessidades pessoais e para ajudar aqueles que necessitam. Pois só assim, só fazendo desta forma, eles podem promover a nossa elevação espiritual. Só usando os nossos recursos, né, a nossa abundância material, usando em auxílio ao próximo, que elas podem ter algum valor perante Deus. E lembrarmos sempre que os bens materiais também se referem aos atributos do nosso corpo físico, ou seja, que nós tenhamos ouvidos para ouvir os lamentos, olhos para ver as dores dos injustiçados, braços para mover os obstáculos que impedem o correto caminhar e pés para caminhar em direção aos necessitados, e boca para corretamente aconselhar e confortar aqueles que estão aflitos.
Então, amigos, que nós possamos usar essas riquezas, que é tudo o que Deus quer da gente, que a gente possa perceber a verdadeira riqueza, onde está a verdadeira fortuna que nós temos que juntar, que nós temos que guardar para quando nós formos recolhidos, quando nós formos chamados ao plano espiritual, sabermos exatamente o que estamos levando conosco. Que as riquezas materiais nós não levaremos conosco, elas ficarão aqui e não servirão para mais nada. Nós não faremos uso dela no plano espiritual. Mas todas as riquezas voltadas a Deus, todos os nossos sentimentos de amor, de caridade, de auxílio ao próximo, esses bens sim nós levaremos conosco. E agora, para encerrarmos a nossa noite, vamos vibrar por todos aqueles que sabemos estarem necessitando de uma cura, de um amparo. Que o Mestre Jesus os cubra de bênçãos e de amor. Vibremos pela casa que nos acolhe, mesmo que virtualmente. Vibremos pelo nosso lar e por todos aqueles que lá vivem. Agradecemos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Fiquem todos em paz e que Jesus abençoe e proteja a todos, hoje e sempre. Boa noite.